mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 24 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Vou dar um pouquinho aqui. 6 horas e 3 minutinhos dessa madrugada de domingo para segunda-feira. Segunda-feira que é o dia mais amado da semana, não é? Segunda-feira é um dia maravilhoso, abençoado por Deus, graças ao Senhor. Daqui a pouquinho, a escuridão da noite é tomada pela claridade do dia. E assim como a escuridão da sua vida, ela vai ser tomada pela claridade. E aquilo que você não enxergava, você vai passar a enxergar. Aquilo que você não via saída, você vai passar a ver saída. Porque Deus, Ele é poderoso pelas nossas vidas, não é? Deus cuida de nós. Isso é maravilhoso. A palavra diz que a cada amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. São as oportunidades que Deus nos dá de fazer certo hoje aquilo que talvez tenhamos feito errado ontem. A oportunidade que temos de consertar aquilo que quebramos, né? A oportunidade de refletir, de pedir perdão, de reconciliar, ou até de escolher um novo caminho, entender para as nossas vidas o que é bom e o que não é, o que é para nós e o que não é, onde a gente cabe e aonde nós não cabemos mais, aonde você tem se humilhado para fazer parte, se exprimido, deixado de ser você mesmo. Tudo isso no nascer de um dia, quando o dia clareia, as nossas ideias clareiam também. Né? Romanos 12:2, ela diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Então, às vezes, a gente precisa ter um novo entendimento dos lugares em que nós estamos, né? Talvez esse seja este lugar, o motivo pelo qual você não está feliz. Talvez seja este lugar que não te dá o valor necessário. Aquela historinha do copo de água, né? Bem batido, mas é pura verdade. Copo de água no barzinho, no bar da esquina, custa R$1. No shopping custa 5 e no aeroporto custa 30. Depende do lugar em que você estiver, você vai ser valorizado ou não, não é? Então procure para você, na claridade do dia, procurar saber se os lugares em que você está frequentando, os lugares que você tem vivido, não tem drenado a sua energia e por isso você tem ficado tão triste, enfermo muitas vezes, com as suas emoções abaladas, fazendo força para ser aceito. Imagina uma pessoa especial como você, tendo que fazer força para ser aceito. Tem alguma coisa errada, né? Talvez você está tentando se encaixar num grupo que não é o seu. Um grupo que você não é amado, né? Que você é aceito. Ser amado é muito diferente de ser aceito. A gente sabe quando a gente é amado e a gente sabe quando a gente só faz parte. A vida nos ensina. Nos ensina lugares em que nós somos muito bem-vindos, festejados e lugares que a gente é recebido. Você já percebeu isso na sua vida? Ou não? Ou só eu? Porque estou ficando velhinho. Deixa eu ver se hoje é algum dia especial aqui.
Hoje é o dia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Bonito local. Deus abençoe os nossos irmãos maranhenses. Seja um dia de bênção para todos eles. Bom, eu estou falando aqui da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Deixa eu ver a temperatura para falar para vocês hoje. Parece que hoje vamos ter um dia chuvoso aqui, né? O que para mim é muito bom. Eu gosto muito da chuvinha. Nesse momento, 18 graus. Praia Grande, São Paulo, Brasil, litoral sul de São Paulo, né? A máxima, olha, vai ser um dia friozinho, delícia, hein? 19 graus a máxima, 17 a mínima. E a partir das 10 horas da manhã chove até o final do dia. Oh, glória a Deus! Por que glória a Deus, apóstolo? Você está maluco? Meu irmão, deixa eu te explicar. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando, né? Eu começo a trabalhar meia-noite e meia, 1h, 1h30. E aí eu vou até as 9, 10 horas da manhã. E aí quando dá 10 horas, mais tardar, assim, 11 horas, eu durmo. Aí inverte, né? Eu sou tipo o vampiro da história. Eu fico zelando pelo teu sono, né? Enquanto você está dormindo, eu estou orando por você, louvando nesse mural de fotos aqui. A palavra de Deus diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme, né? Então por isso que para mim uma tardezinha fresca e chuvosa é maravilhoso. Eu imagino que para a maioria das pessoas, principalmente quem mora em metrópole, cidade grande, tem que se deslocar para trabalhar, não é lá muito bom, né? Mas para mim é. Vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para minha família que já vai chegando nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos vindo de um fim de semana muito, muito maravilhoso. Sexta-feira, uma palavra sensacional que Deus nos deu. Meu Deus do céu, que alimento que Deus nos deu na sexta. Uma palavra que nós inauguramos o nosso ministério de treinamento profissional para cristãos, a Forja. No sábado foi um tremendo sucesso, muitos feedbacks positivos, ajudando o povo de Deus a chegar à prosperidade, né? Foi muito bacana, algumas pessoas daqui estavam lá, foi um sábado lindo. E a palavra de ontem, então, a palavra da semana, foi sensacional. Que final de semana poderoso, desde sexta até ontem foi um dia assim, que Deus trabalhou muito, muito ao nosso coração, nos alimentou bastante. Isso é bom, né? Porque somos um corpo vivo e a água está em movimento. Deixa eu dar bom dia aqui para Sônia Lima, minha amiga querida, abençoadora. Como eu amo as bênçãos que você me manda, viu, Sônia? Você é um presente de Deus, querida. Te amo. Que Deus trabalhe aí na sua visão, que Deus trabalhe na sua casa, na sua família, viu? Em nome de Jesus, te amo muitão. Você é sempre a primeira a chegar. Sônia Lima, por que 1970 é o ano do seu nascimento? Você nasceu bem na Copa de 70? Que legal. Entrou aqui também meu irmão Paulo Azevedo, querido amigo, irmão, sempre presente nas manhãs, pedindo oração pela sua esposa Rosemary Dias Nunes de Moraes. Olha que nome composto, que grande, né? Rosemary Dias Nunes de Moraes, glória a Deus, oremos. Já está diante do Senhor, meu irmão. Tão bonito quando o marido pede oração pela esposa, né? A maior frustração da minha vida foi não ter... Eu fui feliz nos meus casamentos, mas muito feliz. Mas a minha expectativa de vida sempre foi envelhecer em família, né? Ter uma família. Mas não foi esse o chamado que Deus teve para mim, não. Eu acho muito bonito essa questão do marido, esposa, homem orar pela esposa, esposa pelo marido.
Não foi esse o caminho que Deus teve para minha vida. É a vida na solidão, né? Ai, glória a Deus por isso também. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Ué, não entrou muita gente hoje não? Quer dizer, entrou 200 pessoas, mas ninguém fala muito comigo aqui, né? Olha. Nira, querida da minha vida. Minha família, Nira, já. Linda lá do Rio de Janeiro. Irmã amada, querida demais. Eita, papai do céu. Só dá presente lindo pra gente. Como foi? Teve festa aí, Nira? Você guardou um pedaço de bolo pra mim ou não? Não seja cara de pau, hein? Sua filha fez aniversário, certamente deve ter tido bolo, brigadeiro, beijinho. Você, por favor, envie pra mim por e-mail. Não, pelo WhatsApp. Certo? Te amo, Nira, você e sua família, viu? Mari, querida da minha vida, minha number one. Tudo bem, Mar? Ô, Mari, obrigado por se importar comigo. Tá tudo bem, sim, graças a Deus. Bem melhor agora, bem melhor. Só o pescoço que tá bem dolorido ainda, mas eu acho que é tensão, né? Não tem motivo pra estar com tanta dor assim nesse pescoço. Nem tem tanto pescoço assim também. Eu não sou uma pessoa que pode se dizer que sou pescoçudo, mas dói, viu? Eita, meu Deus do céu. Mas o fim de semana foi como eu te disse, né? Foi maravilhoso, meu Deus do céu. Poder de Deus. Deus falou muito ao nosso coração, a gente sentiu muita presença de Deus. Márcia, linda, 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 nossa irmã lá do sul do país. A Márcia tem traços da minha família, né? Muito parecido com a minha família. Inclusive mora pertinho de alguns familiares meus aí no sul. Os traços europeus, né? Que ela traz. Lindo. Muito, muito linda a nossa irmã. Ela diz: bom dia, graça e paz, semana abençoada para todos nós. Amém. Glória a Deus. Márcia sempre presente, fiel, incentivadora. É muito bom quando a gente tem pessoas que incentivam o nosso trabalho, né? No sábado ela me mandou um feedback sobre a Forja. Me deixou muito feliz. Às vezes vocês acham que não importa isso, mas importa muito, viu? Sou ser humano como vocês. É muito importante receber amor, receber atenção. Eu não sou nada diferente de vocês. Elvira, meu amor. Que saudade danada, viu? Logo isso passa. Deve estar chegando no fim. Assim que eu tiver motorizado, Elvira, eu não vou ficar tanto tempo sem te ver de jeito nenhum. Mas pelo menos um dia da semana eu vou dar uma fugida e vou te ver. Te amo tanto que você não faz ideia. Ela pede oração sempre, né? Sempre pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor e pelo Theo, pela Bia, linda Bia, sempre muito carinhosa pela minha vida e também pelo nosso ministério. Glória a Deus. A Nira falou: nossa, eu estou vivendo isso. Isso que é bom, Deus fala com a gente, né? Deus sabe a nossa história, a nossa caminhada, Deus cuida da gente, né, Nira? Nath! Aí! Te amo. Bom dia. A Mari pede oração pelos seus filhos Alawanda, Enzo, Maria Cecília, Yara e o Carlos Henrique. Também pede pelo Jefferson, pela sua cunhada Elis Regina. Olha, Elis Regina é uma das maiores cantoras da história do Brasil, né? Para todas as famílias do nosso mural de oração. Amém. Glória a Deus. A Sônia Lima nasceu em 1970 mesmo, tá dizendo aqui, ó.
Então você tem, vou te dedar, você tem 56 anos, né? Sou bom de matemática. A Nira falou que não teve, Nira. Credo. Como assim? Não teve nenhum bolinho? Ah, não. Não tá certo isso. Eu acho que você tá querendo só não me deixar com vontade, né? Deve ter tido, sim. Ah, tá vendo? Acertei, ó, Sônia Lima, 56 anos. Eu sei porque é perto do meu, né? Eu sou de 73, você é de 70. Então é isso. Vamos lá? Cadê a Silvia, hein? Tá dormindo. Eita. Vou te falar. Bom, nós estamos hoje no penúltimo capítulo da nossa jornada. O finalzinho de Paulo, né? O finalzinho da história de Paulo. Paulo vai ser assassinado em Roma. Pastora Tati, querida da minha vida, linda, amiga, parceira, truta. Como é que você tá, meu amor? Tá bem? Como foi o final de semana aí na Getsemane? Pastora Tati tem um ministério, pessoal que é do interior de São Paulo, em Bauru, Ministério Getsemane, uma igreja linda, acolhedora, onde ela e a família dela pastoreiam. E tem o nosso aval, é nosso ministério irmão. E eu estou esperando aqui um convite para um dia ir lá pregar. Fazer um auê naquela igreja. Vixe. Vixe, vixe. Tô bem, Tatizinha, tô bem. Eu só tô com dor no pescoço. Não passa, é tensão. Vai passar, logo logo vai passar. Então vamos lá. Paulo vai morrer em Roma, né? Como Pedro também. Aliás, quase na mesma época. Essa última viagem de Paulo para Roma, ele estava em Jerusalém, agora vai para Roma, aonde ele vai ser assassinado. Então vamos lá. Atos 27, versículo de número 1 diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa da Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se-lhe da ilha um vento muito forte chamado Nordeste,
O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, com o pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho-os a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram. Estavam a bordo 276 pessoas. Uau! Grande barco, né? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde ficou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os homens resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Meu Deus do céu! Que é isso, né? Quanta tribulação, quanta luta. Meu Deus! É o penúltimo capítulo, hein? Amanhã encerra o livro de Atos pela segunda vez. Nós estamos lendo já o livro de Atos. Grande bênção, não é? Você vê que
Paulo passa por tanta aflição. E às vezes a gente atravessa as nossas lutas e a gente pensa que é fruto do nosso pecado, é fruto de uma obra de feitiçaria, de uma obra de macumbaria. Aliás, eu queria falar uma coisa, eu não sei se aqui ou se alguém que vai ouvir a gente durante o dia, essa oração ela vai para 40 países, né? Você recebeu uma visita hoje, esse final de semana na sua casa, e estava tudo normal na sua casa. Mas depois que essa visita foi embora, aconteceram algumas coisas ruins, discussões. Eu não sei detalhar exatamente, né, o que aconteceu, mas parece que depois que essa pessoa saiu da sua casa, alguma coisa ruim ficou. O clima ficou pesado ali e houve alguma discussão, houve algum desentendimento dentro da sua casa, dentro da sua família. E Deus está me usando hoje para te dizer aqui, tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã, com quem você deixa entrar dentro da sua casa. As pessoas nem sempre são más, mas elas carregam muitas coisas. Nós todos carregamos muitas coisas. E às vezes uma oportunidade que o inimigo tem de entrar na sua casa é através de um convite que você faz para uma pessoa toda carregada, né? Toda cheia de coisas ruins e que você não sabe. Pessoas com vícios, pessoas... Não é que a gente está endemoniando a pessoa, mas a pessoa que está com vício, o que é o vício? O vício ele é uma escravidão. A pessoa está fazendo algo que ela não quer. E se ela está fazendo algo que ela não quer, alguém está fazendo por ela, né? Então, claro que isso tem um fundo espiritual. Então, às vezes, a pessoa é muito, muito sua amiga, você gosta muito, ela é muito amável, gosta de você de verdade, mas carrega nela coisas ruins. E quando você abre a porta da sua casa para que essas pessoas entrem, não é por mal não, mas quando elas saem, a confusão acontece mesmo. Acontece. Então você precisa ser mais sábio em relação às pessoas que você permite frequentar a sua casa. Você sabe que é muito melhor fazer visita do que ser visitado, né? Sabia disso? Você fazer visita é fantástico. Agora, receber pessoas dentro da sua casa, ela é sempre muito perigoso. A sua casa é um lugar sagrado. Só deve entrar na sua casa pessoas que você confia demais. E sempre, né, meu irmão? Sempre estar em oração, deixar a sua casa sempre ungida. Unge a sua casa, não religiosamente, mas por fé em Deus, por consagração, por uma vez por semana, ou a cada virada de mês. Marca um dia para que você unja toda a sua casa, ore. Deus acampa os seus anjos ao redor para você evitar esse tipo de situação, tá bom? Então, se aconteceu com você, saiba que foi isso que aconteceu. E aí, então, não fica de bico, virado com o seu marido, com a sua esposa ou com os seus filhos. Ou seja lá, com quem se desentendeu, porque é uma questão de um espírito bagunceiro que acabou entrando na sua casa por um convite, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de segunda-feira, momento, meu Deus, em que a noite, a madrugada, a escuridão começa a dar espaço a ser tomada pela luz do dia. O nascimento do dia renova as tuas misericórdias sobre nós. Isso significa que nos é dada uma nova oportunidade de fazermos diferente aquilo que talvez não tenhamos feito com tanto capricho ontem. Quando as suas misericórdias se renovam, é como se uma página em branco nos fosse dada para que nós reescrevêssemos a história ou escrevêssemos uma nova história. A oportunidade está diante de nós, a tua misericórdia, o seu amor, o seu poder,
e a sua autorização para que nós possamos viver vida abundante. Glorificamos o seu nome, Senhor. Nos sentimos privilegiados por sermos eleitos pelo Senhor, porque a tua palavra diz que não somos nós quem te escolhemos, é o Senhor quem escolhe a cada um de nós. Nós poderíamos estar em qualquer lugar nesta manhã, mas o Senhor nos convocou para estarmos aqui, entregando ao Senhor o primeiro fôlego de vida, entregando ao Senhor a nossa primeira atitude do dia, entregando ao Senhor o nosso primeiro pensamento, nosso primeiro sentimento, a nossa fé, a nossa esperança, cumprindo aquilo que o Senhor ensinou ao homem mais sábio da terra, Salomão, que deixou escrito nos livros de Provérbios a importância de se consagrar ao Senhor a primeira parte. Nós consagramos ao Senhor a primeira parte deste dia, os primeiros segundos, os primeiros minutos, para que o demais tempo deste dia seja todo ele guardado pelo Senhor. Porque nós precisamos de Ti, somos dependentes do Senhor. Somos como crianças de colo, Pai. Precisamos da Sua presença e declaramos como Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos importa caminhar sozinho. Nós permaneceremos parados. Queremos o Senhor conosco, porque só acreditamos no Seu poder. Porque só acreditamos que é do Senhor que vem todas as coisas que temos em nossas vidas. Que é o Senhor quem nos livra do laço do inimigo. Que é o Senhor que nos protege, que nos dá livramento. O Senhor provou o seu amor por nós, nos dando o seu Filho, o qual nós declaramos nesta manhã Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Nós, meu Deus, declaramos a nossa fidelidade a Jesus, dizendo que diante dele jamais haverá outro Deus, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Jesus Cristo nós entregaremos o nosso louvor, a nossa verdadeira adoração. Somente diante dele nos prostraremos. Obrigado, Senhor. Cumprimos o nosso chamado missionário de dizer às nações: essa oração chegará a 40 países. Muitas pessoas talvez precisam saber que existe um Deus que quer enxugar as suas lágrimas, que quer te ajudar a sair dessa situação sem saída, que quer colocar uma porta onde você não consegue enxergar uma porta, por um caminho onde não existe caminho, consolar o teu coração, te dar uma nova esperança de vida, recomeçar a tua história. O nosso Deus é Deus de recomeço, nosso Deus é Deus de oportunidade, e Ele te convida nessa manhã para que você abra as portas da sua vida, para que Ele possa se apresentar a você. Talvez você não saiba, mas Ele deu a sua vida por você. Talvez você não saiba, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra e pagou todos os nossos pecados através do seu sangue. Hoje somos santificados, hoje somos justificados pela obra perfeita de Cristo feita na cruz. Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu a nossa dor, a nossa traição, Ele levou sobre si as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões. Santo, santo, santo é o Senhor. Você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendito seja o nosso Deus, Senhor e Salvador. Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos aos teus pés, nesta manhã de segunda-feira, clamando ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos nos esforçado, Pai, para perdoar os pecados cometidos contra nós. Paizinho, eu te peço, tira de sobre nós nessa segunda-feira o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos neste dia a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, e que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza,
o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, onde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Meu Deus, eu te peço nessa segunda-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Guarda-o, meu Deus, aonde ele estiver. Abençoa todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Livra o meu filhinho, meu Deus, da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Da saúde ao meu filho. Faz dele, meu Deus, uma criança feliz, saudável. Em nome de Jesus. Quando eu oro pela vida do meu filho, pelo seu desenvolvimento neurológico, eu apresento, meu Deus, o nosso mural de fotos, todas as nossas crianças com autismo, o Rodolfo, o Tutu, o Heitor, o Theo, o Derek. Que o Senhor faça a sua obra de milagres, que o Senhor cuide, meu Deus, dos nossos especiais. Em nome de Jesus Cristo. É um privilégio para nós, meu Deus, termos essas crianças ao nosso lado, nos ensinando a cada dia uma nova lição, a cada dia uma nova forma de enxergar a vida. É realmente um presente de Deus, Pai. Bendito seja o Senhor. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Que o Senhor a leve em paz e em segurança, meu Deus, para o trabalho, para a faculdade. Que o Senhor dê a ela um dia de honra. Que o Senhor dê a ela um dia de sucesso, um dia de reconhecimento. Que o Senhor dê graça diante das pessoas. Que o Senhor a traga, meu Deus, em paz e em segurança no final do dia para casa. Que o Senhor cuide da minha filhinha, meu Deus, e não deixe que nada de mal aconteça. Realiza nela o seu querer, Pai, os sonhos dela. Em nome de Jesus, faz da minha filha uma mulher feliz. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a mãe do meu filho, o seu pai, o meu pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha irmã Sônia Lima, sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Mari, sua casa e toda a sua família, a Márcia, sua casa e toda a sua família, o meu irmão Paulo Azevedo, a sua esposa Rosemary Dias Nunes de Moraes, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, guarda, protege, livra de todo mal e dá saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família. A pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. A Nira, Pai, sua casa e toda a sua família. A Nath, a sua casa e a sua família. A Marli, Senhor, irmã amada, sua casa e toda a sua família. A Elvira, meu amor, sua casa e a sua família. Meu irmão Paulo Azevedo, sua casa e a sua família. A Doralice Nascimento, a sua casa e toda a sua família. A Sabrina Borges, sua casa e a sua família.
Angel, sua casa e a sua família. Cog, sua casa e a sua família. Deraldo, sua casa e a sua família. Minha irmã Andréia Quarteroli, sua casa e toda a sua família. Minha fiel irmã Joelma, que está conosco em todas as orações. Que o Senhor abençoe a ela, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Santo seja o nome do Senhor. Pai, nós apresentamos diante de Ti nessa segunda-feira os nossos corpos. Jeová Rafa é o seu nome. O Senhor é o Deus da cura, o médico dos médicos. Nós te pedimos, vê se há em nós, meu Deus, vê se há no nosso corpo uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor, uma inflamação, uma infecção, uma dor, Pai. Alivia, toca com o seu poder, com a tua misericórdia, porque o Senhor é a cura. Envia-nos uma palavra e certamente viveremos a sua cura. Oramos pelos nossos irmãos que estão, meu Deus, em hospitais. Pedimos que o Senhor envie os seus anjos, que o seu Espírito visite as UTIs, os hospitais, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, guie a mão do cirurgião, que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os nossos irmãos que estão em tratamento, que os tratamentos levem os seus filhos à cura, sejam devolvidos à convivência da família, que o Senhor abençoe os medicamentos, meu Deus, que os teus filhos tomam diariamente, os mais diversos, meu Deus, remédios de uso diário, nossos irmãos que têm asma, bronquite, problemas respiratórios, problemas no sangue, pressão, diabetes, seja qual for, meu Deus, o remédio que os teus filhos têm que tomar diariamente, porque a ciência foi um presente que o Senhor nos deu. Que esses remédios sejam por Ti abençoados e façam no nosso corpo o efeito necessário, desejado. Olha por aqueles que tomam antidepressivos, por aqueles que andam, meu Deus, tomando remédios para a ansiedade, para o pânico. Abençoa os Teus filhos, leva paz, em nome de Jesus. Quero clamar também hoje, meu Deus, nessa segunda-feira, por nossa vida profissional, por nossa vida financeira. Clamar pela Tua prosperidade, pela Tua misericórdia. Porque tudo que temos, tudo que somos, a cada vitória que temos, a honra e a glória é do Senhor. Nada do que temos, nada do que somos, meu Deus, vem da nossa própria capacidade. Foi o Senhor quem nos forjou. Foi o Senhor quem nos colocou nas provas. Foi o Senhor quem nos levou para o deserto. Foi o Senhor quem colocou, meu Deus, as nossas vidas exatamente onde nós estamos. Talvez hoje, a nossa vida financeira, profissional, alguns de nós estejam meio perdidos e você acha que a sua vida saiu do seu controle. Pode até ser, mas não saiu do controle de Deus. Mantenha a sua fé, mantenha a sua paz. Todos nós que aqui estamos já passamos por um dia terrível financeiro. Todos nós que aqui estamos, todos nós, já passamos por uma fase terrível financeira. E nós podemos te dizer, mantenha a sua calma, paz. Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho. Certamente vai usar essa situação para te ensinar muitas coisas. Mas como Paulo disse, para todas as pessoas naquele barco, nenhum fio de cabelo se perderá. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mantenha-se firme e confiante. Tire os seus olhos do problema. Coloque os seus olhos no Senhor. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Não deixe os seus sentimentos serem abalados, a sua emoção ser abalada. Confie em Deus. Deus, Ele vai suprir, Ele nos prometeu. Não foi o que Jesus nos disse? Não andeis ansiosos por aquilo que tens de comer, beber ou vestir, porque tendes um bom Pai no céu, Ele disse, que sabe dar boas coisas aos seus filhos, que conhece cada uma das nossas necessidades e há de supri-las diariamente.
Talvez Deus não te dê em oração aquilo que você peça. Talvez não seja a hora de você receber. Mas Deus te dará certamente tudo o que você precisa. Deus não te deixará andar em vergonha. Deus não te deixará andar em injustiça. Deus tem cuidado de você. Deus tem feito coisas que você não imagina. Deus tem te dado livramentos que você não faz ideia. Você não tem ideia o quanto Deus te ama, o quanto Deus te protege. Fique em paz. A parte que você vê é só a pontinha do iceberg de uma grande luta que Deus faz por você todos os dias. Uma grande batalha espiritual pela sua vida. Você está de pé? Você está de pé porque o Senhor tem te mantido. E enquanto você tiver fé, você permanecerá de pé. Porque Deus te fará permanecer de pé. Amém? Pai, eu te peço, abençoa nesta manhã, nesta segunda-feira, os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, na área da segurança. Abençoa os nossos vendedores, corretores, profissionais liberais, autônomos, comerciantes, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Que seja uma segunda-feira de céus abertos, que seja uma segunda-feira, meu Deus, de milagre, de provisão que vem do céu. Que o Senhor supra a necessidade de cada um de nós, que o Senhor coloque o pão na nossa mesa. Que o Senhor não permita, meu Deus, que nos falte nem o grande nem o pequeno. Que o Senhor nos supra em cada uma das nossas necessidades e nós te daremos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, Pai. Pois se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela tua graça, paz e misericórdia que chegamos até aqui. Chegamos até aqui e chegamos de pé. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pai, colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, porque o Senhor é o nosso Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. É a bandeira que cravamos no centro da nossa casa, declarando a todo o mundo e o mundo espiritual que a nossa casa tem um dono, que a nossa casa não é aberta, que a nossa casa ela não tem fechaduras, a nossa casa tem um dono, ela é guardada. A nossa casa pertence a Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus da nossa casa, Deus da nossa família, o Deus que tem autoridade de dizer o sim e o amém, o Deus que tem autoridade de limpar a nossa casa, de tirar aquilo que não é dele. Meu Deus, eu te peço, age com poder e grande glória nas famílias, dentro dos lares. Entra com a sua maravilhosa luz, Pai, e vai dissipando todas as trevas. Tira de dentro, meu Deus, desse lar, eu te peço em nome de Jesus, a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, a violência, meu Deus, o vício, Pai, em nome de Jesus. A falta de respeito, Senhor. Meu Deus, devolve o coração do marido à esposa. Devolve o coração da esposa ao marido. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira, meu Deus, esse desejo de separação, esse espírito de guerra. Faz, meu Deus, o Senhor é o príncipe da paz. Leva a paz para dentro dessa casa. Liberação de perdão. Reconciliação, em nome de Jesus, Pai. Faz, meu Deus, os filhos terem reverência aos seus pais. Meu Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor restaure. Que o Senhor restaure a amizade dos parentes. Que o Senhor restaure, meu Deus, reconcilie a amizade entre os irmãos, entre tios, entre avós. Faz, meu Deus, essa obra de milagre que parece ser impossível. Tira todo o impedimento, meu Deus. Faz rolar toda a pedra que impede essa família de se unir novamente. O Senhor é o Deus da família. Abençoa, Pai. Abençoa as nossas crianças, abençoa os nossos idosos.
Toma a nossa vida, a nossa casa nas tuas mãos. Glorifica o seu nome, Pai, através da nossa vida. Nós nos comprometemos a ter uma vida cristã, a ter uma vida de testemunho, a sermos diferente daquilo que o mundo é. De fazer com que a nossa vida, meu Deus, seja uma referência para todas as pessoas. Que a nossa postura, nossa forma de ser e falar, ela pregue o Evangelho sem que nós tenhamos que abrir a boca. Só a nossa postura, só a nossa forma de enxergar a vida, a luz do Senhor brilhando em nós, faça com que as pessoas se acheguem até o Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, meu Deus, eu declaro e profetizo sobre todos aqueles que me ouvem uma segunda-feira de paz. Sobre todas as coisas, paz. Paz para que você possa tomar decisão com sabedoria. Paz para que você só abra sua boca para falar com sabedoria. Paz para que você não pague o mal com o mal, mas que você pague o mal com o bem. Paz que te dê calma, serenidade. Paz para entender que as pessoas dão aquilo que elas têm. E que por melhor que você seja, nem todo mundo tem o mesmo para te entregar. Que o Senhor te dê paz, para que você não gere expectativa nas pessoas. Para que você confie em Deus. Porque sempre será você e Ele. Sempre. Você já sabe disso. Nos melhores dias e nos piores dias, sempre será você e o Senhor. Bendito seja Deus, que enche a tua vida de paz e que nada, nenhum agente do inferno, nenhuma pessoa, nenhum inimigo, nenhum falso irmão, consiga hoje trazer situações, palavras, situações embaraçosas, escândalos, mensagens, más notícias, que tirem a tua motivação de viver esse dia. Que você tenha um dia abençoado por Deus. Eu declaro e profetizo um dia abençoado, de céus abertos, de portas abertas, um dia de vendas, um dia de prosperidade, um dia de assinatura de contratos, um dia de boas notícias, de boas respostas. Pessoas que estão aguardando respostas receberão respostas positivas, de processos na justiça, coisas que estavam retidas, hoje você receberá notícia de que muitas coisas que estavam paradas começaram a andar. O Senhor, que é a tua justiça, o teu juízo, o teu advogado, está colocando a mão sobre as tuas coisas e fazendo com que a justiça aconteça. Não pense você que tudo o que você passou desapercebido ao Senhor. Deus viu cada lágrima. Deus viu cada noite de sono perdida. Deus viu cada momento de desespero que você teve. E Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado no oculto. Deus tem trabalhado aonde você não percebe, aonde você não sabe. Mas desde o dia em que você foi injustiçado, desprezado, abandonado, Deus começou a fazer uma obra. E você sabe que você só está aqui, que você só chegou até aqui, porque Deus te sustentou. Embora muitas vezes você questione e diga: Senhor, aonde o Senhor está? No fundo, quando você para analisar, você vê que aonde você está é um lugar de milagre. Você só está aí por causa de um grande milagre. Eu declaro e profetizo na tua vida uma grande reviravolta. Deus vai fazer a roda girar. Muitos que estavam embaixo, Deus vai colocar em cima. Não perca a sua esperança. Deus não abandonou você. Deus não desistiu de você. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que Deus te livrará da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, do laço do passarinheiro e dos dardos inflamados do maligno.
Eu declaro a você um dia de bênção. Declaro bendito aqueles que te abençoarem e maldito aqueles que te amaldiçoarem. Não faça justiça, perdoe. Não se alegre com a tristeza de ninguém, tenha misericórdia. Deus é por você. Deus guerreia as tuas guerras. Fique em paz. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. E no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Aceite o tratamento e viva o propósito. Amém? Em nome de Jesus. Recebe essa palavra na sua vida. Ainda hoje você terá muitos motivos para glorificar o nome deste Deus. Eu profetizo que você vai ter um dia. No final deste dia você vai dizer: bendito seja o Deus que eu sirvo, que me deu um dia de paz, que me livrou dos meus inimigos, que colocou os meus inimigos debaixo dos meus pés, que me colocou em honra e que me exaltou. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. A palavra de Deus, ela diz: confia no Senhor, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Gostoso, né? Que bom poder acordar e saber: meu dia está nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. Nos dá paz, nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Que bênção. Deixa eu te convidar. Hoje é o dia do nosso programa mais polêmico. Olha, eu convido, mas com ressalvas, né? Você sabe que a gente serve a Jesus Cristo sem nenhum vínculo religioso, porque o que a gente tem visto na religião cristã, que é o que nos importa, são coisas muito sérias. E a gente na segunda-feira tem um programa chamado Live Cristã na Contramão, onde nós reagimos a alguns vídeos de situações que acontecem dentro da religião católica, ortodoxa, protestante, seja lá o que for. E às vezes o programa fica engraçado e às vezes fica bem pesado, como a semana passada. Foi um programa muito forte, muito polêmico, porque tinha muito caso sério, né? Que aconteceu a semana passada no meio da religião. E a gente tem esse compromisso de denunciar. Cada um faz da sua vida o que bem entende, frequenta onde bem frequentar, mas onde bem entender frequentar. Mas o nosso chamado, o meu chamado de vida, é fazer com que você entenda que você não precisa de uma religião para ser feliz. Que você precisa de Cristo, que você precisa de Jesus. Que a religião é uma prisão, não deveria ser, mas é. Virou um grande comércio. Então, te convido com ressalvas, tá bom? Se você tiver coragem, vem com a gente hoje às 8 horas da noite, lá no YouTube, na Live Cristã na Contramão. Amém? Glória a Deus. E que sempre que você, durante o dia, lembrar de mim em algum momento, diga ao Senhor, por favor, fala: Senhor, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida. Todos os dias ele tem orado por mim, abençoa ele, a casa dele, o filhinho dele, sua filha, seus negócios. Em nome de Jesus. Ora por mim também, né, meu irmão? Também sou servo de Deus, sou seu irmão. Sua felicidade é minha felicidade, sua conquista é minha conquista, sua vitória é minha vitória e a sua prosperidade é a minha prosperidade.
Amém? Fiquem todos com Deus. Amanhã às 6 horas eu estou de volta e às 8 horas eu estou lá no YouTube, para quem tiver coragem. Fica com Deus, amo você em Jesus. Beijo, fui, tchau.